Maravilha, maravilha! Estamos aqui no segundo podcast da Silvas. Muito obrigado aí por você estar assistindo a gente. E hoje, né, tá com a gente aqui Leandro Galhardo, né, que sempre está conosco. Vou falar um pouquinho sobre ele e principalmente o tema de hoje, né, vamos falar sobre funcionários. Semana passada falamos sobre máquinas, né? Parte técnicas das máquinas, parte técnicas do equipamento, mas só que o equipamento não trabalha sozinho, certo? Você não consegue resultados se a gente não olhar para as pessoas da organização, para os funcionários. E vamos falar sobre as dificuldades que as empresas têm, o que podemos fazer. E nada melhor do que a gente trazer aqui, não trazer, né? Já está conosco já faz um tempinho aí, né, Leandro? Opa, tô aqui. Não sai aqui da Silva. Você vai me ver muito aqui nesse podcast, porque eu e a Silva temos uma história agora em comum, né, Jorge? Sim. Entramos aí numa história, aí numa parceria muito bacana. Quem já conhece, quem olha meu rostinho já sabe. Fala assim, esse rostinho aí, esse rapaz aí é o proprietário lá da Silva e tal. Então, e o Leandro Galhardo está com a gente aí, começou aqui. Deixa eu falar para vocês o que o Leandro Galhardo, como, né, a gente conheceu ele. A gente conheceu ele num seminário onde ele estava dando uma palestra. O Leandro, ele é formador de líderes, né, e de coaching, né? Possui lá no Sebrae um método de empreendedorismo aprovadíssimo lá no Sebrae. Depois você pesquisa lá por Leandro Galhardo, né? E ele é mentor de negócios da Ana Hickman. Então você sabe que é um rapaz que está aí, podemos dizer, na prateleira de cima aí. E tivemos a oportunidade, né, dele estar treinando aqui a nossa equipe. E já foi isso uns 3 meses já, né, Leandro? Mais uns 3 meses, acho que novembro, né? Final de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e agora estamos aqui em março. Em março. E o que aconteceu? Quando a gente que é empreendedor, a gente pensa assim, vou chamar aí um formador de líderes, né? Que capacita pessoas. Para quê? Para que a empresa tenha um melhor resultado. Tanto na sua área administrativa, na área da produção, na organização em geral. Então esse foi o primeiro pensamento da gente. Ok, está acontecendo isso sim, com muita intensidade, mas além disso, gente, o que está acontecendo também? A cada treinamento que termina, né, acabou ali aquele dia que ele veio aqui, os funcionários, né, alguns funcionários vêm até mim, assim, até às vezes com o olho cheio d'água, assim, e agradecem, sabe? Falam assim, poxa, Washington, obrigado por esse investimento na gente. Pô, o que o Leandro tem feito aqui, o que a gente tem aprendido, não está servindo somente aqui para a nossa situação aqui na empresa, mas também lá na nossa casa, como a gente tem lidado com as situações lá. Obrigado por essa oportunidade de crescimento não só profissional, mas de crescimento como pessoa. Então, Leandro, se eu não te agradeci ainda por isso, quero te agradecer, porque você está fazendo uma diferença não só na empresa, mas em vidas. Eu tenho certeza que por onde você passa, isso já está acontecendo. Obrigado, Grande. Então, né, a Silvas reconhecendo, né, essa capacidade do Leandro, fez o convite para ele ser o diretor da Silvas. Olha aqui. Ele pensou bem, pensou bastante tempo que ele pensou. Eu acho que ele pensou o quê? Alguns minutos, algumas horas. Olha a responsabilidade, né? E logo de prontidão ele aceitou, e hoje nós estamos aí parceiros, aí estamos juntos aí nessa empreitada aqui da Silvas aqui. Beleza? Muito obrigado, viu, Grande Washington, e aproveitar, né, para agradecer também esse convite. É uma honra para mim, um prazer. E o grande diferencial que eu percebi no Washington, né, como à frente das Silvas, é que ele entende que precisa existir uma cultura de treinamento. Se você tem dificuldades com seus funcionários, saiba que o único caminho para você vencer essas dificuldades é treiná-los constantemente. E acho que é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Washington? Sim, exatamente. Vamos falar sobre isso. Então, vamos lá. Muitas pessoas perguntam, eu também, né, já vivi isso, agora nem tanto, né, com você aqui junto, mas a pergunta tenho dificuldades com os meus funcionários, com os meus colaboradores. Cara, o que devo fazer? Então, podemos dizer, vamos falar que esse é o tema de hoje. Tenho dificuldades com meus funcionários, o que eu devo fazer? Então, não vamos tratar sobre isso, só que dentro dessas dificuldades, vamos tratar
abordar alguns temas dentro desse tema. Beleza? São várias dificuldades, na São verdade, várias, né, né, que dificuldades. acontecem, perfeito. Então, a primeira pergunta que eu quero falar para você, ô Leandro, fale sobre a importância de um colaborador, né, de pessoas na empresa. Qual que é a importância nesse mundo hoje em dia que está indo para a tecnologia, para a automação? Perfeito. Então, na verdade, os colaboradores, os funcionários não são mais importantes dentro da organização. Isso era antigamente e agora só robôs, né, que comandam. Mentira, é claro que não. Pessoas são importantes dentro da organização. A Silvas constrói máquinas, né, mas atrás da construção de uma máquina está um ser humano. E por mais que a gente perceba que a robô, acho que até esse termo, né, robotização, É automação, automação, né? através de robôs também, elas são uma crescente, elas são algo que a gente tem que se deparar com isso, mas a gente vende para pessoas, a gente trabalha com pessoas e saber lidar com elas é primordial. Mesmo que os negócios tenham automatizado muitas das coisas, você precisa entender de gente, as oscilações emocionais que essas pessoas têm pela sua vida particular e por uma série de outros fatores acabam fazendo aquela diferença no resultado. Seja você fabricando um bloco, seja você fabricando uma máquina, seja você conversando com o seu cliente, o próprio cliente que vem te visitar, uma pessoa vai atendê-lo. E isso vai fazer muita diferença, por isso que pessoas são muito importantes. Os negócios são entre pessoas, é preciso você entender de gente. Faz sentido para você, eu acho? Maravilha, claro que faz sim. E eu vejo assim que para as empresas, como você falou, essas oscilações emocionais, né, que causam esse desconforto de como lidar com a pessoa, e tal, que a gente pode pensar de uma forma negativa, isso é difícil, tal, ou se a gente entender, né, de como lidar com isso, de como entender essas oscilações, né, pode tornar até positivo para a empresa. Né? Perfeito. Eu vejo muitas pessoas, né, às vezes querendo automatizar, né, eu quero ter menos pessoas na minha empresa para automação. Pô, legal. Quando se fala de maior produtividade, qualidade padrão Perfeito. do produto. Porém, a gente entendendo, né, dando real valor para as pessoas, entendendo que pessoas saradas, né, pessoas profissionais dentro da sua área, na sua área específica certinho, elas somam muito para a empresa, né? Perfeito. A criatividade, né? Mas existe algo que é do ser humano, né? Então é só entender onde está certinho. E para Perfeito. entender onde está certinho, né? Eu acho que vamos começar, né, no início já. Como contratar certo, né? Como for contratar certo? Você na visão que é um treinador de pessoas, de líderes aí, como a gente deve contratar certo? O que a gente deve prestar atenção? Bem, então, para contratar certo, vamos falar também de como não contratar tão certo assim, e talvez isso possa ser comum para você, que muitas pessoas contratam porque é parente, ou contratam porque é amigo daquela pessoa, ou porque gostaram dela, ou porque aquela pessoa está passando por alguma dificuldade, e isso vira um parâmetro para se contratar. Para você contratar certo, você precisa imaginar, né? Você precisa parar e para pensar qual a função que aquele colaborador vai, né? Aquele funcionário vai assumir. Pensando na função, ele tem as competências. Eu sei que às vezes a gente fala competência, parece uma palavra difícil, ou fica uma coisa meio no ar, você não sabe dizer exatamente o que é competência, mas ele sabe fazer aquela função, porque senão às vezes você traz um parente ou um amigo e você vai acabar perdendo ele ou tendo problemas com ele, porque ele não sabe fazer exatamente aquilo que você precisa. E aí você auxilia ele, mas ele não auxilia a organização. É um grande erro quando você contrata alguém, você se esquecer que você não está contratando para você, por exemplo, o Washington. O Washington contrata uma pessoa para o Washington, não é para o Washington, é para uma terceira pessoa. Existe as Silvas. Tudo que todos fazem é pela Silvas. Então, quando você contrata, você não contrata para si mesmo, você é o proprietário. Eu contrato aquela pessoa que para Silvas vai desempenhar aquela função. Porque se ela não desempenha aquela função, ela acaba atrapalhando todo o coletivo. Isso acontece quando você enche o efetivo, você traz muita gente, e aí você fala assim, não, mas eu estou ajudando muita gente. Na verdade, você está atrapalhando a pessoa principal, que é a organização, que é o CNPJ, que aqui, no caso, é o Silvas.
Por quê? Eu coloco muita gente, aí de repente eu tenho o quê? Uma ociosidade, porque agora tem muitas pessoas dentro da organização, e essas muitas pessoas dentro da organização faz com que parece que o tempo não passa, mas eu estou ajudando o pessoal, só que eu começo a criar problemas. Porque o tempo não passa, as pessoas têm lá, sei lá, 40% de ociosidade dentro do trabalho. Sabe que você fica olhando assim, aí você, vou aqui pro celular. Aí começa, opa, viu o celular, então aqui permite o celular. Começa a vir um monte de problemas. Mas calma que existe a solução. Se você quer contratar certo, você precisa entender de perfil comportamental, que foi até um dos temas iniciais que a gente Sim, trabalhou nas Silvas, né, Washington? verdade. Porque você precisa entender para aquele cargo, ok, que um soldador, primeiro você precisa saber se ele sabe soldar, coisa básica. Eu sei que você vai fazer isso, não vai errar. Mas sabia que existe um perfil comportamental que é adequado a cada cargo? E vou te dizer que isso não é difícil de você aplicar. As coisas hoje facilitaram muito. Então, existem ferramentas de coaching que eu trabalho até nessas lideranças, que esses líderes que eu formo para eles aprenderem a aplicar isso, que de maneira fácil, simples, descomplicada, você mesmo consegue aplicar esse perfil e identificar naquele cargo qual que é o perfil comportamental que eu preciso e qual o perfil daquela pessoa. Não porque ela é minha amiga, porque ela é minha parente ou porque ela é indicação de alguém, mas aquele perfil comportamental adequado para o cargo, aí combinou, né? Aí você consegue trazer. Para contratar, você precisa entender de perfil comportamental. Quando a gente começou a fazer aqui, né, Aham. traçar o perfil comportamental do pessoal. É uma ferramenta, né, que o Leandro aplicou, aonde que cada funcionário veio e fez ali a sua, respondeu ali, né, as questões que tem nesse perfil comportamental, fez ali. E passou outro dia, na próxima visita do Leandro com a gente, ele só com aquela ferramenta, não tido contato nenhum com os funcionários, como a gente tem aqui, durante funcionários aqui que a gente tem durante anos aqui. O Leandro olhava o perfil comportamental que eles preencheram e descrevia ali. Ó, esse cara aqui, ó, ele conversa muito, né? Ele gosta de falar bastante lá, quando ele fica no meio dos funcionários lá trabalhando, ele fica parando toda hora para conversar. Falou assim, pior que é, desse jeito mesmo. Aí esse outro aqui, tudo que leva para ele fica querendo fazer diferente, ele fica querendo pôr uma ideia em cima, ele não quer fazer o que você falou, ele sempre vem querendo fazer diferente do que está sendo solicitado para ele. Ele é muito inovador, tal, e acaba, às vezes, até difícil para ele seguir uma regra, uma norma. Poxa, vejo que tu és profeta. Não é bem isso, né, Washington? Então, quando a gente viu que essa ferramenta é tão importante, né, que é poder fazer o perfil comportamental, ficou muito mais fácil entender se cada funcionário está ali na sua função certa. Porque, igual o Leandro falou, existe para cada função o perfil apropriado. De repente, a pessoa até trabalha, ela, igual a gente, a gente fala, né, popularmente dizendo, não, a pessoa é pegadora, pega pra caramba. Mas espera aí, mas o perfil dela tá adequado? Então é muito, muito importante isso mesmo. Perfeito. E eu até para elucidar, né? Se por acaso você, puxa, eu achei interessante isso, eu quero ver como que aplica, escreve aqui nos comentários desse vídeo aqui no YouTube, que a gente entra em contato com você e pode ser que, né, a gente até leve para eles como aplicar isso. Existe o perfil comunicador, inovador, planejador e executor. E para cada cargo tem um pouquinho de cada um dos perfis que você precisa. É muito mais assertivo, né, meu amigo? Maravilha. Ó, se a gente ficar falando aqui de perfil comportamental, vou falar Pode ser pra um pod dá só disso, né? Um podcast só só disso. disso, né? Então, para a gente conseguir passar para outras coisas aqui, a gente vai passar. Mas interessados, deixa eu contar. Gente, eu vou fazer uma pergunta agora que parece que é normal. Eu falo, não, isso é lógico, é lógico. Porém, muitos empreendedores, muitos, né, donos de empresas vivem isso. A pergunta é bom ou ruim para uma empresa contratar alguém sem registro, né? Sem registro na carteira? Com o intuito aí diversos. Ah, eu vou pagar menos imposto. Ah, fiz um acordo com a pessoa já quer fazer aqueles acordos. Não, eu estou recebendo seguro-desemprego. Isso aí é contra a lei, viu? Estou falando aqui para não menos chega empreendendo a gente. Chega aí. A gente sabe que é contra, mas essa realidade acontece nas empresas aí, sabe? E de acordo com a empresa vai crescendo, a gente precisa entender o quanto isso pode prejudicar ou não. O que você acha sobre isso, Leandro?
Eu acho ótimo, contrate mesmo sem a carteira assinada, e aí vai passar um tempo, esse colaborador de repente não vai funcionar dentro da organização porque você não fez um perfil comportamental. Ele vai processar a sua empresa. O outro colaborador que viu que ele processou e ganhou vai processar também. Você vai ter 2 processos e de repente parece que é feito uma nada, você vai ter uns 3, 4 processos da empresa. É ótimo. Só que não na Grande Washington. E isso que às vezes os empresários fazem, né? Para diminuir a questão dos impostos, trabalhar na informalidade, vai acabar custando lá na frente. Então, é o risco que você deixa a sua organização passar. E também a gente ainda vai ter podcast falando sobre isso, né? Mas a própria construção do preço de venda precisa conter esses impostos que você paga quando você tem um colaborador. Imagine que, por uma conta bem fácil, né? Seu colaborador custa para você R$ 1.000 na informalidade e, de repente, R$ 1.300, R$ 1.400 na formalidade. Esse valor que você não coloca agora nesse custo todo operacional e aí você não joga ele também para o produto final que você está vendendo, por exemplo, aqui um bloco, é uma falsa ilusão de que o seu bloco está saindo barato, porque você não está colocando o imposto. Só que vai chegar um momento, depois de todos esses processos que mais cedo ou mais tarde você vai ter dentro da sua organização por contratar na informalidade, que vai bater aí, né? Vem aí o Ministério do Trabalho e tudo mais, e aí você vai ter que se adequar. Aí na hora que você se adequar, você vai voltar para os seus clientes e o bloco subiu de preço. Por quê? Porque agora você começou a incluir. E aí você pegou assim, nossa, mas aconteceu que de repente subiu, o mercado nem subiu. E aí você foi tentar fazer um diferencial de pagar menos imposto e agora você está com um problema que você tem que pagar a multa todas aí que vão surgir desses processos e agora você vai ter que subir o seu preço. Então, por mais que a informalidade pareça que é o caminho mais fácil, na verdade é ilusório. Lá na frente você vai pagar o preço e aí pode ser tarde demais com processos que você pode ter pelos colaboradores. Eles vêm depois pedindo todos os direitos de quem fosse contratado, né? Mas cadê minhas férias, cadê meu terceiro, cadê meu DSR? E acaba que vai ter que pagar de qualquer jeito. Então, Perfeito. já começa certo, né, Leandro? Já começa certo. E você precisa prever dentro da sua organização financeira, dentro do seu fluxo de caixa, mas calma, fica tranquilo que a gente ainda vai falar sobre isso aqui no podcast. Você precisa prever esses custos. Você não pode começar a organização, vou começar na informalidade, e aí depois, se for dando certo, eu vou formalizando. Que você abre essa lacuna de acontecer, como o Washington disse, que infelizmente é uma grande realidade. Passou 3 meses, 4 meses, a pessoa vai atrás e ela vai acabar vencendo porque ela tem testemunhas, ela tem uma série de coisas que às vezes você, empresário, acaba fornecendo para ela sem perceber, né? Um monte de registro que ela trabalhava e trabalhava de maneira informal e aí facilmente os processos trabalhistas são muito mais rápidos, né? CLT comum, 44 horas, os turnos. Então, mas sempre no registro certinho. Beleza, a pessoa entrou. Mas aí, cada empresa tem as suas normas. Perfeito. Suas normas. Como a gente consegue... O que a empresa pode fazer para deixar essas normas claras para esse colaborador que acabou de entrar? Né? Ou então até para colaboradores que já estão dentro, que não estão entendendo ainda as normas da empresa e fica cada um pensando que é uma norma. E aí? Cada um pensando que é uma coisa para fazer, né? Isso também acontece muito, né, Grande Washington? Claro que a gente tem que entender, principalmente aqueles colaboradores que já, né, aqueles funcionários que já passaram por várias empresas, que quando ele chega na organização, ele chega com vícios, né, das outras empresas, com as normas das outras empresas, como funcionava, e quando ele entra na sua organização, ele entra achando que funciona da mesma maneira, até que você deixe claro quais são as normas da sua. Eu vou falar de uma maneira mais profunda, sim, mas você vai entender bem. Eu sei que a gente pensa que, olha, manuais, né? A gente tem o manual, por exemplo, do carro. Quem já leu o manual do carro? Eu nunca li o manual do carro. Uma vez deu uma luzinha assim, que eu vi assim, não, mas essa luzinha apareceu de repente, aí foi na hora que eu fui abrir o manual do carro para ver o que era aquela luzinha, mas nunca li o manual. Isso não quer dizer que você não possa ter um manual das normas e procedimentos dentro da sua organização. Mas você vai perceber que isso acontece numa super evolução da empresa. A empresa já tem um grande porte e aí, como tem muitas pessoas dentro da organização, eles começam a colocar mais o foco nesses manuais. Mas se você tem um manual, por exemplo, se você vai por isso, para colocar um manual de como funciona a organização, você precisa também ter um procedimento de quando a pessoa entra na empresa, ela tem a integração. Ou seja, aquele período em que ela passa lendo o manual, conhecendo alguém, apresentando para ela. De uma maneira mais prática,
As coisas principais, é interessante você ter isso colocado mesmo, sabe? Quais são as regras aqui da organização, as coisas principais. Se você quiser aprofundar, fazer o manual, isso é sensacional, mas não adianta nada você ter um manual se você não tem um processo para que aquelas pessoas sejam integradas a isso. Existem pessoas que são mais visuais, então, ok, elas vão ver elas vão ver aquelas figuras ou imagens, isso é perfeito, elas vão fixar. Legal. Tem pessoas que são mais auditivas, então você precisa conversar com ela, falar constantemente sobre como funciona, e no passar do tempo, do período de experiência que ela está na organização, ela vai absorvendo aquilo pelo que você está falando. Existem pessoas mais sinestésicas, são pessoas mais do movimento, que sentem as coisas. E elas vão absorver as normas da organização no dia a dia. De repente, ela passa entre um setor ali que ele precisa colocar o óculos para proteção. Mas você falou, ela até viu na imagem, mas ela não absorveu. Ela vai absorver na experiência. Quando de repente chamou a atenção, ei, coloca o óculos aí, o IPI, né, de segurança. IPI? IPI, né? De segurança, parece que sumiu na cabeça. Colocou ali, opa, ela é mais sinestésica, ela pegou no movimento. E tem pessoas que são mais digitais. Aquele digital é aquele que questiona, mas por que eu preciso colocar isso? Não, você precisa colocar o óculos, você precisa explicar o sentido para ela, principalmente os mais jovens. Você precisa colocar esse óculos, porque tá vendo aqui, ó, aí tá um negócio lá da máquina, a gente solta alguma coisa, tá vendo? Pode, né, bater na sua visão, o óculos ele protege na hora que você está fazendo aqui. Ah, captei. A nossa comunicação, a comunicação mais assertiva, ela passa por esses 4 tipos: a pessoa visual, auditiva, sinestésica e o digital. E para você conseguir implantar essas normas, deixar bem claro, você precisa falar de maneira visual, auditiva, sinestésica e digital. Aí você faz com que todo mundo capte. Agora, é claro, é um processo. A experiência de 3 meses que as pessoas fazem quando alguém entra no cargo é justamente para isso. Para nesse período você estar instruindo. Então não adianta chegar e colocar a pessoa, já vai na função. É claro que ela vai ter dificuldade. Uma pessoa nova na organização, ela precisa ser instruída. As pessoas que já estão dentro da organização, como que eu demonstro as normas? Com treinamentos. Treinamentos pontuais estão todo momento mostrando como que na organização funciona. E isso precisa ser constante. Muito legal, muito legal. Então, ó, pra você ver, a gente está falando de uma coisa, a norma. Falou de norma, às vezes muitas pessoas vão pensar, é um manual cheio de coisa escrita ali e tal, lê aí um punhado de vezes, você entendeu. Mas só que tem pessoas, como você disse aí, que estão entendendo, então, só ler não vai resolver. Não adianta, Ela perfeito. vai ter que ver figuras, imagens, se Perfeito. fosse ela for visual, ela vai ter que sentir o ambiente se ela for sinestésica, isso aconteceu 1, 2 vezes, alguém chamou a atenção dela. Ela vai ser. Qual que é o outro que. O digital, que Digital. tem que saber o Tem que sentido, sentir por o que sentido. é, qual que é o sentido disso, tem que explicar o Não é porquê. só, não, põe o óculos e pronto, acabou. Não, tem que esperar. Põe por causa disso, tal, segurança pra você. Nossa, muito legal isso, né? Isso é sobre comunicação, né? Isso é a Sobre- maneira de você comunicar as normas da organização. Comunicar as normas. Pô, muito bom isso. Orientar, para nos ajudar, com certeza você vai conseguir empreender de forma suave, fácil, leve, gostosa, né? Porque senão não faz sentido, Perfeito. né? Ah, eu Pode quero empreender só por causa de dinheiro, né? Que também às vezes não tá nem tendo, nem isso o dinheiro tá tendo, né? A vida inteira aí. Mas não, precisa ser fácil, leve, porém tem a forma certa de fazer. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos sobre funcionários e colaboradores, conseguir passar algo para vocês aqui hoje com o Leandro Galhardo. Perfeito. Leandro, outra coisa que acontece nas empresas. A empresa às vezes não é muito grande, mas tem muita coisa para fazer, né? E acaba tendo aquele que o pessoal chama de desvio de função. Eita, nós, esse tem muito, né? Desvio de função. O cara entra, não, você vai trabalhar para ficar no almoxarifado. Aí o cara vai para ficar no almoxarifado, ele fica ali um dia, no segundo dia, você fala assim, cara, tá precisando de uma... Vem aqui, ajuda eu aqui a cortar essas peças aqui na serra aqui. É assim que faz, você passa para ele ali, a outra vez você tira ele ali, põe para outro lugar, que a empresa está em crescimento, não dá para ter, não tem serviço para tudo. Como que a gente vai lidar com esse desvio de função aí? E já dentro da mesma pergunta, né? Explica o que seria desvio de função? Perfeito. Tem uma função para a qual você foi contratado e de repente você está trabalhando constantemente e você não está trabalhando naquela função. Então você desviou dela. Agora, tem muitas pessoas que acham que qualquer coisinha que elas façam já é um desvio de função. E não é. Isso até em processos trabalhistas, tem muita gente que o próprio advogado já corta na hora que vai fazer, né? Que vai procurar o advogado para falar, eu teve um desvio de função, mas e por quanto tempo você fez aquilo?
Por quê? Porque o desvio de função ele só é caracterizado quando você tem uma constância em uma função diferente da qual você foi contratado. Então, de repente, choveu agora, a gente teve enchentes aí na Grande São Paulo e tudo mais, né, nas regiões, e agora chegou um monte de água dentro da empresa e a gente precisa agora tirar aquela água, depois lavar e tudo mais. Pessoal, pronto, eu não fui contratado para isso. É desvio de função. Não é desvio de função. Por uma ocasionalidade, você pegou e teve que limpar ali. Ah, de repente vai pegar uma máquina e vai colocar no caminhão. Sempre você coloca isso? Não, não fui contratado para colocar a máquina em cima do caminhão. Então, mas agora é necessário colocar a máquina dentro do caminhão e junta todo mundo. Desvio de função. Não é desvio de função. Uma ocasionalidade, a empresa precisa que você auxilie ali, você auxilia, você não está desviando a sua função. Se você trabalha naquela função que você foi contratado e continua trabalhando nela e auxilia esse auxiliar pontualmente, ele não é caracterizado de desvio de função. Agora, o que você tem que se atentar? Contratei para o almoxarifado, aí fala uma outra função que ele pode, de repente ele foi para solda. Trabalhar na solda, é isso. Perfeito. Se você contratou no almoxarifado, aí de repente ele está tirando as férias, que também não é caracterizado ainda. Se a pessoa só foi lá para solda, ok, auxiliou, voltou a pessoa de férias, ela voltou aqui. Ficou 2 semanas, 3 semanas. Mas de repente você falou, nossa, ele é um ótimo soldador, vou modificar ele. Então você vai modificar, aí sim existe um desvio de função, porque ele foi contratado como almoxarifado. Agora, Léo, agora está soldador, já faz 4, 5 meses. Aí o que você precisa fazer? Simples, você atualiza a carteira de trabalho, que agora ele de almoxarifado, ele passou para isso. Pronto, só ver com a sua contabilidade. Aí não existe o desvio de função e está tudo tranquilo. Mesmo que seja o mesmo salário, é necessário que você coloque isso na carteira de trabalho, porque às vezes dentro da outra função tem alguma coisa diferente que agora está caracterizado que ele é um soldador e não uma pessoa que trabalha no almoxarifado. Mas é muito simples. E fique tranquilo também que todos esses auxílios, eles são normais, acontecem em toda a organização, principalmente quando tem estagiário. Já viu estagiário? Estagiário faz muito disso, né? A pessoa pede para fazer um monte de coisa e fala, mas não é minha função. Primeiro eu vou te dizer, se você também é um funcionário que está aqui assistindo e talvez o seu chefe mandou, olha lá para você bater um papo e veio nesse desvio de função, né? Você não vai chegar muito longe se você ficar com isso na cabeça, de que, está desviando minha função porque eu só auxiliei. Poxa, todo mundo da sua trajetória já fez um monte de funções e muitas vezes é uma honra você auxiliar, como acontece com o estagiário, que faz funções do líder dele, porque é uma honra que você não tem o peso da liderança, você não tem toda aquela responsabilidade e você está podendo aprender sabendo que tem outra pessoa que responde por aquilo. Legal, então, muito bom. Então, entenderam, né? Para não ter problema e dificuldade nessa área, fique esperto, fique atento. Colocou funcionário para fazer outra função, vai ficar muito tempo ali fazendo aquela atividade, né? Passou aí 2, 3 meses, é só ir lá e revisar a carteira dele, Que é um o procedimento salário. simples. Simples. Perfeito. Mesmo que seja o mesmo salário, só modificou a função. Isso acontece, viu? E às vezes nem por maldade, às vezes você põe troca a pessoa ali, o funcionário fica com vergonha de falar que, tô trabalhando em outro lugar, às vezes não fala. Vamos pensar assim da forma positiva. Você, como empreendedor, esqueceu de fazer isso, fica ali 2, 3 anos, passa, né? Aí depois, na hora que vai demitir, mandar embora, pronto. Lá atrás tem que atualizar tudo. Então, essa dificuldade. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Né? Se realmente está na função certa ali, se está recebendo o salário certo, né? Maravilha. Uma relação, né? A gente pode dizer assim, saudável, né? Entre o patrão, né? O proprietário da empresa, os funcionários, seria com confiança, né? Perfeito. Então, pô, você vê que tá tendo confiança um com o outro ali, qualquer relação é bom ter confiança, né? É ruim trabalhar um negócio meio sem confiança. Parece que, né, tu tá duvidando e tal. Mas na empresa, vai falar assim, vamos documentar tudo. Vamos formalizar, deixar tudo formal. E aí fica essa linha aí entre até quando a gente pode lidar com confiança, né? Vai falar para o funcionário lá, eu preciso que você faça isso para mim. Não, vou lhe trazer um documento para você assinar para dizer que você vai ter que fazer isso. Ou até quando eu tenho que sair dessa formalidade, ou eu posso trabalhar com confiabilidade. O
que é? Mas Nessa então, linha, né? nessa linha, né? De repente, Uhum. tem uma coisa séria, uma pessoa vai entrar, não, tem que fazer um documento para dizer que o cara fez isso. Aí você não faz aquele documento. Pô, mas você não fez, você não documentou isso, você não pediu para ele assinar, né? Aí fala assim, não, eu confiei na palavra dele, a gente entrou num acordo aqui. Não, mas tem que botar no papel. Para não engessar a empresa, no seu ponto de vista, como você lida com Todo, isso? todo extremo é perigoso, né, Washington? Então, qual seria o extremo disso? É, de repente, você burocratizar a empresa, ou seja, tudo tem que ter um papel e tudo tem que assinar. Tipo, assim, uma informação, agora assina aqui para que você está ciente dessa informação. Põe duas testemunhas. Todo excesso é perigoso. É, de repente, o chefe aí ficar passando de setor em setor com uma pessoa do lado, tudo digitando, aí já imprime, já pronto, assina aqui que ele falou isso mais, né? Agora, qual que é a dificuldade, né? Tem, claro que a confiança é a base do relacionamento. Se você tem desconfiança de alguém, você já nem vai querer se relacionar, você nem vai querer passar alguma coisa para essa pessoa. Mas o que é importante? Você avaliar bem como que você pode supervisionar aquilo que você está passando, aquilo que você deu confiança para ele, precisa ter uma supervisão, senão você não está fazendo uma delegação. Por exemplo, você vai passar para alguma coisa, para alguém, está delegando que ele faça alguma coisa, você precisa supervisionar isso, porque senão você está delargando. Sabe o que é o delargar? Faz aí. Aí você às vezes confunde com a confiança, que assim, eu falei para ele fazer, mas também não supervisionei. Mas eu tinha falado para ele fazer. Mas depois ele não fez. Aí o chefe pensa, ele não fez porque não estava formal, porque não estava escrito. Agora eu vou ter que começar a fazer as coisas para colocar escrito. Não, às vezes você só delargou e não é, você delargou, você passou para ele sem um processo de supervisão, sem saber se realmente ele tem competência, ele sabe fazer aquilo, né, sem esse acompanhamento, essa instrução. E aí você fez isso. Você delargou e não delegou. O delegar, que aí é com confiança, mas também é entendendo que ele sabe fazer aquilo, que se ele precisar de ajuda, eu estou aqui disponível, mas que eu também entendo que eu preciso supervisionar aquilo. Isso passa para esse sistema de avaliação. Você precisa entender para aquele cargo que muitas vezes fica meio assim obscuro, fica uma coisa meio no ar para o colaborador, que, né, para o funcionário, que ele pensa, tá, mas o que que ele espera de mim? O que exatamente ele espera de mim? Você precisa de um sistema de avaliação da performance do colaborador. Ele precisa fazer tantos blocos, ele precisa quantos blocos que ele precisa fazer? Você precisa fazer muitos blocos. Muitos blocos não é específico. Quantos blocos você espera que eu faça em quanto tempo? Então, a partir do momento que você desenha o cargo, e é muito legal, se você não tem, nos procure também, que a gente tem todo um sistema de desenho de cargos, né? Cargos e salários e tudo mais, porque tem o que você espera que ele faça. E aí a sua confiança fica dentro de um processo que é fácil da gente supervisionar. E aí isso precisa, claro que precisa. Isso é necessário, ele entender o que é esperado dele e como que eu vou avaliar essa performance dele. Mas cuidado para você não achar que é porque eu não registrei e fiz ele assinar, por isso que ele não está dando resultado. Muitas vezes é porque você delargou. Você passou algo e não foi questão de confiança, é que você não percebeu se ele sabia fazer ou você não Certo. supervisionou o processo. Delegar é você passar o processo, instruir, acompanhar, e aí a confiança faz parte de todo o processo. Você não precisa passar assim, olha, agora eu te falei tal coisa, assina aqui, assina aqui, assina aqui. Isso, exatamente. Tem uma frase que eu vi, agora eu não lembro certo, de quem Você falou. não lembra Não me lembro você certo quem quem falou, achei falou. que você não lembrava da frase. Tem uma Tem frase uma nessa frase que me parte. marcou muito. Eu não lembro Eu qual não é. lembro. Então eu lembro da Esse. frase. Ela diz assim: diga-me como me controla, diga-me como me controla, que direi como me comporto. Perfeito, Tem a ver com perfeito. isso, né? Tem A a gente ver, deixar sim, sim. claro como é feito esse controle. Opa, eles estão medindo quantos blocos serão feitos por dia. Perfeito. Eles estão medindo como que eu devo deixar a limpeza da máquina. Perfeito. Esse exemplo seu é muito bacana, porque aí você passou. Na cabeça do colaborador, tava, nossa, isso aqui tudo em 5 anos está pronto, né? E aí na cabeça nossa, não, isso aqui em 3 meses tem que já estar tudo pronto. Na verdade, até puxa mais para baixo ainda. Mas qual que é o diferencial? É essa supervisão, esse acompanhamento, essa instrução constantemente, porque às vezes as pessoas acham que você passa uma missão, você passa uma função, algo, um desafio para alguém, e aí você só passa aí, pronto. E aí fala assim, mas eu confio nele. Não, mas será que eu devia ter escrito tudo e assinado? Não é essa questão de assinar ou não assinar, mas constantemente você está supervisionando e dando as condições para que aquilo aconteça, porque às vezes você também pode errar. Você pode falar alguma coisa que, assim, mas isso aqui em 3 meses é impossível.
Mas se é impossível, o que está levando a ser impossível? Então, o que já é possível em apenas 3 meses, se for simular esse tempo? Mas você não pode deixar as coisas muito abertas. Se você deixa muito aberto, sem parâmetro, também sem prazo, é aquela dieta que nunca começa, é aquele novo projeto, sei lá, de franquear que nunca começa, é um podcast que um dia a gente vai fazer que é muito legal, mas também nunca começa, porque você não estabeleceu um parâmetro claro de quanto tempo isso precisa acontecer. Chique, chique. Então, quer dizer, a responsabilidade de deixar claro a informação, o que a empresa precisa, no tempo que precisa, como deve ser feito, está mais com o proprietário da empresa do que Isso, com o próprio chefão. colaborador. É Perfeito. fácil falar que o cara não tá fazendo, não, o cara não faz do jeito que eu falo, o cara não age conforme a gente precisa. Pô, mas de repente a empresa não soube, não está sabendo passar isso. E é exatamente isso, lógico. Tem uma frase que eu não me lembro qual é, brincadeira, que eu gosto muito, que é tudo começa e termina no líder. Ah, mas o funcionário não está fazendo. Nossa, mas a empresa caiu a performance. Nossa, mas a gente está fazendo. É culpa do líder. Como assim? É culpa do líder, porque é o líder que direciona. Está nas mãos dele fazer alguma coisa. Então, até o próprio fato dele não fazer nada ou não tomar nenhuma, não dar nenhum direcionamento, tudo o resultado é culpa do líder. Equipes excelentes é culpa do líder. Porque o líder criou um mecanismo, criou um ambiente para que essas pessoas pudessem ser excelentes. Existem muitos funcionários que são excepcionais, mas quando eles estão debaixo de uma liderança que os controla, às vezes burocratiza demais, né? Tantos negócios que a pessoa não consegue respirar e não consegue extrair o potencial dela. Excelentes líderes extraem daquela pessoa que você não daria nada, mas extrai o melhor potencial dela. Se está tendo problema na sua organização, assuma a culpa, é sua culpa. Sim, porque você pode não estar treinando, você não pode estar chegando dentro daquela pessoa, ah, mas funcionário só falta. Então, e aí? É sua culpa. Ué, o que esse funcionário ainda está fazendo dentro da organização? Nossa, o pessoal está com muito mau comportamento. Pode ter certeza que em algum momento aquele mau comportamento começou e foi influenciando as outras pessoas porque você, líder, não tomou nenhuma atitude. Tudo começa e termina no líder. Maravilha, hein, gente? E aí, show de bola? Vocês viram então que está sendo muito bom esse aprendizado hoje aqui. É, Vamos lá. Muita gente fala assim, até o próprio funcionário fala, não, minha vida particular lá fora, o que eu faço lá fora, não tem problema. Aqui dentro, eu sou profissional, eu faço tudo para atender a empresa. A gente como dono de empresa, né, proprietário, empreendedor, tem que pensar como a vida particular do funcionário importa para a empresa? Não importa, na empresa, não quero saber se você tem filho ou não, se você está com dor de cabeça, você pega e vai fazer o negócio funcionar. Só que não, né, Washington? É claro que não. Isso já é um assunto, né? Vida pessoal e vida profissional se misturam, se não misturam. Antigamente, sim, falava-se isso, que da porta para dentro, já sou outra pessoa, é profissional, não quero saber. Mas depois começaram a perceber que não adianta, a gente não desliga aquilo que acontece na nossa vida pessoal e entra na empresa e vira um superpoder. É claro que tem pessoas que focam muito mais, tem pessoas que, dependendo do que elas estão passando na sua vida pessoal, elas têm como um escape mesmo o trabalho dela dentro da organização, mas você que tem colaboradores, que tem funcionários, tem que entender que essas vidas se misturam e que é uma grande oportunidade você se aproximar da vida pessoal do seu colaborador, mas é claro, não é vamos parar tudo, agora vamos só falar da vida pessoal. Não, a gente constrói relacionamentos, porque isso é construir relacionamentos enquanto a gente executa as tarefas. Então é no cafezinho, é de repente você foi passar uma instrução e você pergunta, e como foi seu final de semana? E a pessoa começa a dar indicativos de como o que aconteceu com ele. Você faz esse relacionamento, enquanto esse relacionamento está acontecendo, você também está executando tarefas. Mas se a pessoa está com problemas em casa, pode ter certeza que o desempenho dela é diferente. Caiu o desempenho, chama para conversar, que você vai perceber que algo, né, às vezes pode ser dentro da sua própria organização, mas às vezes algo lá fora está fazendo esse reflexo dentro da organização. As pessoas são múltiplas, elas não têm esse botão de desligar, não. Então a vida pessoal ela adentra para a organização, o que não quer dizer que você vai parar tudo e vai agora não. A pessoa se separou. Poxa, super baque separar. Você vai entender isso se você tiver passado por uma separação. É você acolher ele, mas também direcionar para aquilo que precisa ser feito dentro da organização. Mas você não pode anular. Nossa, meu melhor amigo morreu.
Então, seu melhor amigo morreu, mas né, ele é melhor amigo lá fora, ele não está aqui dentro, então vai trabalhar. Não, existe todo um baque, né? Você não sabe como que foi esse relacionamento dele com esse amigo. E a individualização, né, eu acho. Não tem como a gente falar um padrão, você vai fazer assim para todas as pessoas. Você individualiza. Mas pode ter certeza que o amigo dessa pessoa que morreu, que de repente você liberou para ir no funeral, você entendeu, o nível de comprometimento dele depois que você o acolhe é totalmente diferente. Talvez você perdeu um dia ali daquele colaborador, mas você ganhou muitos outros dias que agora ele está com você. Legal. Tem uma empresa parceira nossa, que eu, né, depois a gente vai até conversar se a gente implanta isso aqui na empresa ou não, também na nossa, né? Que todo dia, né? Bem simples o sistema de ferramenta que eles fazem, né? É um rostinhos, aqueles rostinhos de emoji, né? Aham, sei, sei. Feliz, Que triste, legal. nervoso. Aí a pessoa só dá um xizinho ali, então ela chegou, ela fala assim, como você está? Ah, tô feliz, tô nervoso, tô irritado, tô calmo, tô tranquilo, com sono, não sei. Põe as rostinhos, só põe um xizinho ali. Aí depois, isso aí, caso a produtividade dele do dia não esteja ideal, né? Que legal. Vai ser analisado ali junto com o xizinho que ele colocou, para ver se realmente tem a ver com E faz muita diferença como a é que ele estava, emoção. né? Como é que ele estava naquele dia. Uma das melhores ferramentas que todos, apesar que tem uns que pode não saber utilizar, aqueles que não falam, né? Que a pessoa que não fala, que é muda, ela não vai poder utilizar. Mas é a conversa, a pergunta, você tem que acompanhar. Você pode passar algumas coisas e imaginar que dentro daquele período a pessoa consiga realizar. Mas como que você vai perceber se você passou demais ou não? Conversando, acompanhando, a supervisão. Se você tem um desenho muito claro, e claro que às vezes você está desenhando enquanto a pessoa está entrando na organização e ela está criando aquela função junto, então está no processo de criação, não é uma coisa já padronizada. Porque quando já é padronizado, você já tem indicativos, então aquele cai naquele sistema de avaliação. Mas quando você conversa, chama o colaborador para conversar, acompanha, supervisiona aquilo que passou, ele conseguiu fazer, não conseguiu, você imaginou que conseguiria fazer naquele tempo. É uma simples pergunta. E aí, como que foi o seu dia? E o que aconteceu? Conseguiu? Puxa, não conseguiu porque, olha, eu fui chamado aqui, eu fui chamado ali, deu um problema na máquina X. Você consegue perceber quais são as coisas que estão distraindo, que estão mostrando que ele não consegue cumprir aquela missão. Da mesma maneira, se de repente você lota de um monte de coisas, não prioriza, porque você pode passar um monte de coisas, mas qual a prioridade daquele momento? Eu posso ter um monte de coisas para fazer, mas eu preciso hierarquizar. O que vem primeiro? Não quer dizer que ele vai fazer tudo ao mesmo tempo. E às vezes, dependendo do processo, ele pode fazer uma coisa e outra e acabando conjuntamente essas coisas. Prioriza e conversa, acompanha, supervisiona. Porque se você passou demais, você vai perceber. E você vai perceber assim, opa, então deixa eu ver onde que eu diminuo. E às vezes é só você colocar a prioridade. A partir do momento que eu posso ter passado 10 coisas, mas a pessoa não conseguiu ainda chegar nas 10, mas está dentro de uma lista de prioridade. Ela está fazendo outras até chegar nelas. Mas será que é pouco? Será que é muito? O que será? Como é que eu vou descobrir isso? Não existe uma fórmula mágica. Existe o seu relacionamento. Por isso que a supervisão é tão importante. Eu pergunto, eu me cerco de informações para entender o porquê que ele não conseguiu realizar aquilo. Às vezes a pessoa é mais devagar mesmo. Agora, será que ela é adequada para aquele cargo? Será que naquele cargo você precisa daquela velocidade ou você precisa colocar um senso de urgência? Porque você mesmo que vai definir. Se outra pessoa, se outro profissional consegue fazer naquele tempo, então você já sabe, ou pode ser que ele não tenha o mesmo patamar, mas ele pode chegar a fazer. Se alguém fez o Grande Washington, outra pessoa tem total capacidade de aprender a como fazer também. Por isso, você tem vários colaboradores, mede. Qual que é o funcionário que consegue fazer mais rápido? Pô, então é possível fazer nessa velocidade. Deixa eu ver o outro que está assim, muito, muito mais devagar. E na conversa eu consigo perceber o que está acontecendo que esse não consegue chegar até lá. É aceitável aquele que é mais devagar? É aceitável? Ah, então perfeito, ainda consegue produzir? Ou não? Treinamento. Não consegue treinar, não desempenha? Aí pode ser que seja o caso de demissão. Tem bastante a ver com essa próxima pergunta que eu ia até fazer. A gente acredita no potencial humano, quer desenvolver as pessoas, né? Treinar para que ela consiga crescer na área dela, às vezes até alocar para outros lugares. Perfeito. E a gente fica nessa uma. Aí quando que a gente vai falar, chega, agora tá na hora de demitir, né? Que eu seria falar, ó, não dá, agora. Porque demissão também é saudável, precisa existir. Às vezes, né? Não, eu Precisa, não sim. demito ninguém, porque não gosto, mas às vezes é necessário, né? Então quando que tem que dar um basta, falar assim, não, realmente não deu, tá na hora de demitir. Perfeito.
Olha, uma coisa que é muito interessante é você ter a cultura de feedback. O que é a cultura de feedback? Eu tenho o que eu espero de você e eu dou feedbacks constantes, por isso que eu preciso supervisionar. Eu dou feedbacks constantes sobre como está o seu andamento dentro daquela função. Mas eu também te treino, né? Por isso que o treinamento, a cultura de treinamento é algo que precisa ser contínuo dentro da organização. Eu te dou feedback, falo que esse seu tipo de comportamento não está dando resultado, ou que você está muito lento dentro desse processo, te ensino, te mostro, converso com você, o que é que acontece. Às vezes é uma distração que a pessoa vai para o celular, e quando percebeu, passou horas que ela estava no celular. Ou às vezes o próprio sistema da empresa tem algum lugar que está ali falhando, então é uma oportunidade também de eu pensar, repensar os processos da organização. Treino constantemente, chamei uma vez, chamei duas vezes, estou mensurando e parece que o negócio não vai. E está prejudicando o restante da organização. Porque lembra que a gente falou lá no comecinho? Eu não contrato, o diretor, vou contratar alguém. Eu não contrato para mim, eu contrato para a organização. A pessoa não vai desempenhar a função para mim, porque eu não sou a empresa. Eu estou aqui, mas eu posso sair a qualquer momento e outra pessoa aí, a empresa continua. Todas as pessoas, o fundador, de repente, pode, bom, né, as empresas, eu sei que isso acontece muito, né? E a gente está criando mecanismos para que isso não ocorra, mas acontece muito de a empresa morre quando o fundador morre, porque o fundador não criou um sistema de fazer isso, né, passar de geração para geração. É muito importante você pensar em todos os processos justamente nisso, porque aí a Silvas, ela nasceu, ela cresceu e ela é independente. As pessoas ocupam funções e elas desempenham aquelas funções independentemente de quem é. Mas a função está tão bem estabelecida, o processo funciona tão bem, que aí ele, faz acontecer. Quando é o motivo de demissão? Quando aquela pessoa está prejudicando o coletivo. Quando aquele colaborador, ele não desempenha a função dele, ele atrapalha outra função, ele começa a contaminar todo esse processo. Você já chamou a atenção, você tentou fazer com treinamentos, mas ele não evolui. E aí você percebe que se eu não tomo uma ação agora, eu faço com que esse tipo de comportamento seja aceito. E isso, infelizmente, acontece muito. De repente, você vê uma equipe que está contaminada, parece que o negócio não está funcionando. É que um tipo de comportamento que não é aceito, o líder não tomou a postura de fazer alguma coisa. Ele foi postergando, foi deixando, depois eu vejo, depois eu vejo. E aí isso foi olhando para a equipe, e a equipe viu o quê? Não, então isso aqui é aceito. Normal. Então agora começa a ser influenciado por isso. E às vezes, para você modificar isso que aconteceu dentro da equipe, é necessário uma demissão. Porque você vai perceber que na hora que você demite, de repente todo mundo fica ligado. Opa, o que aconteceu? Nossa, então esse tipo de comportamento não é mais aceito. Aí eu começo a modificar o meu. Às vezes, só com demissão você consegue, depois de que uma equipe já está muito infeccionada, é só com demissão que você consegue voltar a equipe para os trilhos, porque todo mundo estava imaginando que aquele tipo de comportamento era aceitável, e aí eles começam a perceber, através das demissões, que não é mais aceitável e começam a entrar no trilho novamente. É. Eu vejo também, Leandro, que às vezes o pessoal troca essa comunicação. Exemplo, durante que o funcionário está trabalhando, né, é onde que você vem aí com feedback, com Perfeito. a informação, chamando atenção, né, dando ali o presente para ele, ó, não é assim que faz, é assim que tem que fazer, medindo tal, você tá fazendo, tá errando aqui, acertando ali, tal. Mas não conseguiu, né, chega na hora da demissão, às vezes a pessoa não faz isso durante, e Perfeito. na hora que vai admitir, aí Fala vem tudo. a despeja no funcionário. Não, porque você é isso, você é incompetente, você. Aí o funcionário fica assim, cara, eu nem sabia que Nem estava tão sabia. ruim desse jeito. Né? Uhum. Então eu até vejo assim, na hora da demissão, não é hora mais de você querer Perfeito. ensinar ele como que ele tem que ser, tal. Já tudo que tinha que ter falado era durante Perfeito. a época ele trabalhando. Na demissão, simplesmente agradece, fala Perfeito. que não é possível mais, não está fazendo mais sentido ali, e pronto, para não causar mais dores, né? E é interessante, quando você tem essa cultura de dar esses feedbacks, na hora que chega na demissão, a pessoa sabe. Porque ela já foi constantemente avisada, ela vê que você dispôs de tempo para treiná-la, para mostrar onde que ela está errando e ela não modificou. Então a demissão acontece de uma maneira muito mais fácil. Aí não acontece isso, de repente, nossa, tudo isso eu nem sabia, porque você não fez esse processo, você não teve esse processo de acompanhamento, de dar esses feedbacks. Leandro, show de bola, hein? Gostou, meu amigo? Foi bom Maravilha. para você também? Foi muito bom, né, pessoal? Muito legal mesmo, tá? A gente vai se limitar hoje por aqui. Falamos sobre funcionários, sobre colaboradores, né? É, Essa conversa é um item que a gente também é na franquia, né? Porque a gente está aí, vai estar para vir uma franquia de blocos Silvas para frente, onde a gente vai dar toda assistência para o franqueador,
né? E isso aqui é um tema, como lidar com os funcionários, como contratar certo, como fazer que ele tenha ali um alto rendimento. Então, vem por aí, né, Leandro? E se você está interessado, né, precisa de ajuda para como construir equipes de alta performance, né, equipes que fazem com que o seu negócio cresça, porque hoje em dia você, e até a gente estava comentando nos bastidores, né, a gente fala funcionário, depois pulou para colaborador Colaborador. e hoje a gente fala de investidor. São pessoas que investem o seu tempo dentro da sua organização e são remuneradas por isso, tem o salário delas, mas são investidores, eles estão investindo conhecimento ali dentro. E se você tem dificuldade porque não tem ferramentas, já vou te dar o spoiler aí que a franquia Silvas, a gente vai iniciar na fábrica de blocos, ela vai te dar todo esse suporte ferramental de instruir você para que a sua organização ela funciona até mesmo sem você. É claro que existe um processo. Inicialmente, o empreendedor, ele está ali, eu, SA, né? Você faz tudo dentro da organização, mas à medida que você vai crescendo, você constrói um time. Se você tiver dificuldade com isso, escreva aqui nesse comentário, comente aqui nesse vídeo, né? Ou entre em contato conosco, que como o vídeo é atemporal, né? Ele vai estar aí no YouTube, não sei em que momento você está vendo, mas pode ser que a gente já esteja que já esteja disponível os serviços que a franquia Silvas vai oferecer e pode até acoplar a sua fábrica de blocos que já existe, a gente pode trazer esses serviços e você se tornar um franqueado da Silvas e ter todo esse suporte e fazer com que seus negócios lucrem cada vez mais, se isso fizer sentido para você.